Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste aqui no canal do Interview. Primeiramente, obrigado pelo acesso e sintam-se à vontade para compartilhar o vídeo da entrevista em suas redes sociais, tá certo? Hoje, então, meu convidado, ele exerce uma função muito importante e também, ao mesmo tempo, polêmica e muito criticada. Eu converso com ele, o árbitro, Rodrigo da Onceria. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Obrigado boa tarde, pela boa noite. presença. Isso aí, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Escolheu, então, árbitro de futebol. Por que da escolha? Na verdade, a gente não escolhe, a gente diz que a gente que é escolhido, porque é uma coisa que ninguém imagina, ninguém quando criança fala, eu vou ser árbitro de futebol. Todo mundo fala que quer ser jogador. E também tem uns caminhos que a gente não pode controlar na vida. Então eu tentei ser jogador, aí depois tentei ser preparador físico, de algum jeito eu queria ficar dentro do campo de futebol. E aí surgiu essa possibilidade, enquanto eu fazia a faculdade de Educação Física, de fazer o curso de arbitragem. E gostei, é uma coisa que contamina, vamos dizer assim. Você sabe que eu sempre pensei e sempre falava comigo mesmo. Se tem duas funções na vida que eu não quero, principalmente no futebol, são duas. Goleiro e árbitro. Aí pelo menos eu escapei dessas duas. Aí quando eu jogava no amador, era como meia e atacante, né? Mas árbitro, nem pensar, nem jogo recreativo pra mim, não sei. Assim, a diferença do goleiro e do árbitro é assim, o goleiro toma um frango, mas faz 10 defesas, ele pode se redimir. O árbitro comete um erro, ele não tem como se redimir, entendeu? Então essa é a dificuldade da arbitragem. E você estudou então na graduação de Educação Física, né? Isso. Formei em Educação Física no Mackenzie. 2005? Acho que foi 2005, Marcelo, não lembro, mas 2005, e depois fiz o mestrado em 2010, se eu não me engano. Tudo na área do esporte. O título da sua dissertação de mestrado tem a ver com arbitragem também? Tenho. O título da minha dissertação era pesquisar os motivos de início, permanência e abandono na arbitragem e o que a arbitragem significava para os árbitros, entendeu? Então foi nessa linha de pesquisa. Eu tenho aqui o nome, Árbitro de Futebol Profissional, motivos para início, permanência e predisposição para o abandono. Isso. Correto. Esse foi o nosso trabalho. E dando continuidade na carreira acadêmica, você é professor também atualmente da Unicelv, supervisor de disciplina no EAD, né, curso de Educação Física, que aí não é só futebol, mas tem outras disciplinas também, né? Isso, no momento eu tô com acho que 4 disciplinas, uma é futebol, a outra handball, vôlei e acho que seminário da prática. Certo, professor da Universidade Regional de Blumenau também, a disciplina de Fundamentos Metodológicos do Futebol. Certo. Assim, você tem uma forte ligação com o esporte, obviamente, em decorrência da sua formação profissional. Mas você chegou a algum momento na sua vida a constituir carreira de atleta profissional de futebol? Não, eu não cheguei a profissionalizar, Marcelo. Eu tentei até os 20 anos e foi minha última atacada, assim, foi uma conversa com meu pai e com a minha mãe que eu ia tentar até os 20. Hein? Quando eu completei 20 anos, eu percebi que já estava tornando uma coisa muito difícil. E aí eu falei, vai ser fora do Brasil, minha última tentativa. Eu tentei na África do Sul em 2001, fiquei um mês lá. E aí a proposta para a qual a gente tinha ido para lá não foi concretizada. E aí eu voltei para o Brasil e encerrei mesmo. Aí comecei a estudar, comecei a me dedicar mais para a parte acadêmica. E na arbitragem você foi formado, foi através da Federação Paulista? Isso, né? Em 2004 eu finalizei o curso na Federação Paulista. E aí desde lá tem um processo de estágio, de apitar em categorias de base, e foi esse o processo. Foi subindo um nível a cada ano. E dentro da profissão de árbitro você pretende alcançar objetivos maiores, como por exemplo, assim, atualmente você entrega o quadro da CBF, né? Isso. Você pretende, por exemplo, tentar chegar ao quadro da FIFA, por exemplo, estar se dedicando ainda mais nessa função ou não? Assim, não é o meu objetivo principal, Marcelo, porque são vários objetivos que eu tenho na vida e assim, eu tenho uma família, 2 filhos, a minha esposa e também a carreira de professor, então são coisas muito, muito difíceis de você controlar junto, sabe? Então assim, não vou falar que eu não quero chegar na FIFA, eu pretendo, só que não é o meu único foco de vida, entendeu? Então assim, eu estou trabalhando, me esforço, treino
E o que eu quero mesmo é continuar fazendo jogos na CBF em alto nível. Sim. Se vier a FIFA é uma consequência, mas não é meu único objetivo na arbitragem. E além da arbitragem e da professor universitário no cargo da UNICEF, você trabalha também com outra área ou principalmente esses dois, universidade e arbitragem? Na universidade é arbitragem, tá bom, né? Sim, precisa mais, né? Tá bom. Atualmente a gente teve a notícia do veto dos clubes, dos 12 clubes da Série A com relação ao árbitro de vídeo, né? Então eu queria saber o seguinte, na sua visão, na sua opinião, é benéfico no contexto geral esse sistema ou depende muito da situação de jogo, o sistema de árbitro de vídeo? Ajuda ou não? Não faz diferença? Ajuda, Marcelo. Assim, é uma ajuda que com certeza vai contribuir muito para a arbitragem para o futebol, mas desde que ela seja implantada de forma correta. Então o que os clubes querem? Os clubes querem agora ver a Copa do Mundo, agora no meio do ano, todos os jogos da Copa do Mundo vão ter o árbitro de vídeo, e os clubes preferiram ver como que vai ser esse funcionamento para depois eles investirem, porque demanda é um valor muito alto que os clubes têm que pagar. Então primeiro eles vão ver, vamos ver qual vai ser o funcionamento da Copa do Mundo, depois no ano que vem a gente tenta. Na Copa do Brasil, nas últimas partidas, parece que a CBF vai custear o árbitro de vídeo. Somente na Copa do Brasil. Mas uma coisa que eu até postei na minha rede social foi uma pequena crítica, assim. Tudo bem, os clubes eles tiveram esse veto, né, de não querer por enquanto arbitrar de vídeo nesse momento no Campeonato Brasileiro. Só que depois, ao mesmo tempo, eu vejo assim que não pode haver, entre aspas, aquela reclamação sempre do erro da arbitragem, porque afinal de contas vem uma medida nova, se não vai solucionar, mas seria um teste para ver se diminui os erros, né? Então, ao mesmo tempo, eu acredito que técnicos, os dirigentes, não pode também ter aquela reclamação excessiva dentro da arbitragem como ocorre todo ano, né? Daqui eles mesmos votaram que não gostariam desse sistema. É assim, Marcelo, que a gente que está dentro do futebol, a gente sabe, eles vão reclamar com o sistema ou não. Sem o sistema em andamento, eles vão reclamar. Se tiver o sistema, eles vão falar, mas como você não vê isso no vídeo, como não vê aquilo? E não é tudo que a gente pode consultar no vídeo, entendeu? São 4 situações já pré-definidas e os técnicos muitas vezes vão achar que qualquer lance no campo o árbitro vai lá consultar, e não é assim. Sim. E aí, por exemplo, se eles investem esse valor e dá algum erro, mas eu investi tanto e vocês estão... Então eles vão reclamar de qualquer jeito. Sim. Mas eu acho que mesmo depois, com o vídeo, eles vão reclamar. Agora, eles não vão se segurar para não reclamar porque eles não aceitaram. Eles vão continuar reclamando do mesmo jeito. Então isso daí não vai ser argumento para eles. Me fez lembrar até do caso famoso do chip na bola, com a bola com sensor, quando passa, não ultrapassa a linha do gol. Isso tinha muito... Inclusive em Copa do Mundo deu muita polêmica isso. E a FIFA até implantou, ainda não sei até te dizer se ainda continua, confesso que eu não sei se continua assim. Mas em determinado momento eles tinham implantado também em função da grande reclamação, né? Parte de todo mundo. Mas então... Não, esse sistema não vai continuar. Agora o vídeo vai substituir tudo isso daí. Sim. Então não tem mais chip na bola. Sim. E assim, o vídeo é até um sistema mais válido até que o chip, ele é mais real. Sim, com certeza. Então são testes que eles estão fazendo. Até porque, como se diz, questão da reclamação, vão reclamar porque assim, mesmo que às vezes o atleta, vamos dizer, um caso de expulsão, por exemplo, o atleta vê no vídeo, você entrou dessa forma, ou fez aquela falta que ocorreu aquele pênalti. Ele pode falar, não, mas na minha opinião, isso não é para pênalti, isso não é para falta, entendeu? O atleta às vezes reclama mesmo com o vídeo. Ele está vendo lá, só que na percepção dele, ele pode entender. Esse é um item, Marcelo, que está sendo bastante discutido porque o vídeo não vai interferir em lance interpretativo. Então a interpretação que você tem, que o jogador tem e que eu tenho, são coisas diferentes. Isso o vídeo não vai interferir. Ele vai interferir em coisa clara, entendeu? Sim. Um pênalti que foi uma mão, que não tem interpretação, um soco, uma expulsão equivocada, uma bola que bate dentro e fora, gol não gol, impedimento. Nada que for interpretativo, o vídeo vai interferir, justamente para não dar esse problema. Então isso daí tá fora. De qualquer forma, o atleta ainda vai pedir, né? Certeza. Aí não tenha dúvida. Qualquer lance. Outra pergunta para fechar. Toda a sua carreira, um jogo assim, inesquecível que você apitou, independente do motivo, assim, pode ser o primeiro jogo, pode ser um jogo que talvez não cometeu nenhum erro, assim, na sua visão, mas sim um jogo inesquecível que você apitou até hoje, assim, se der para puxar na memória, assim, por qualquer motivo que seja. Teve o meu primeiro jogo no Maracanã, que foi um jogo diferente e que não marcou só a minha carreira, mas marcou também aquela competição. Eu digo que foi um divisor de águas na minha carreira. Sim. Foi Fluminense e América de Natal. O Fluminense tinha ganho de 3-0 lá em Natal.
voltou com a vantagem para o Rio e aí perdeu de 5-2 ou 5-3, não lembro. Então ele perdeu a classificação no Maracanã e foi um jogo que não teve nenhum cartão amarelo e nenhuma reclamação. Foi um jogo assim que para minha carreira foi muito importante. Sim. Então acho que esse jogo seria um jogo inesquecível. Não teve cartão, mas assim, não digo que não teve erro. Sim. Mas foi um jogo muito bom na minha carreira. E talvez, vou até emendar agora a pergunta, talvez sim, o jogo mais importante assim referente você já apitou algum jogo que vale esse título ou não? Apitei a final da Série D ano passado, no Campeonato Brasileiro. Apitei aqui em Santa Catarina. Na CBF, os jogos que eu fiz que foram finais foram esse daí que eu falei da Série D, não fiz nem Série C ainda de final, e foram muitas categorias de base, assim, feminino, sub-20, então foram esses daí. Aqui em Santa Catarina bastante até, sim. Mas na CBF é ainda um dos objetivos, vamos dizer assim. Sim. Então, porque na Federação Catarinense você apita os jogos e quando chega no Campeonato Brasileiro você faz a função lá do árbitro auxiliar. Isso, assistente adicional. Assistente adicional, que fica às vezes atrás do gol. Isso, esse ano a gente não sabe se vai ter ainda, mas parece que vai. Eu ouvi uma reportagem, não sei qual emissor, que vai continuar parece. Justamente porque eles não vão impor o árbitro de vídeo. Sim, então sim. Na CBF a gente desenvolve mais funções, ou o árbitro adicional ou até mesmo o quarto árbitro. Aqui em Santa Catarina, por enquanto, eles conseguem dividir bem isso daí, colocar os mais novos para atuarem de quarto árbitro, e aí tem bastante jogo para apitar. Certo. Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu canal. Espero nos vermos em breve. Com certeza. E para você que quiser compartilhar novamente a entrevista aqui com o Rodrigo Downs Ferreira, nosso árbitro, sinta-se à vontade, certo? Até a próxima.